Antes da gente começar um vídeo, vamos para um breve aviso que agora os vídeos de Poké Hunter, história e teorias que eu ainda vou fazer, que eu ainda não fiz nenhum além das Poké Hunter, vão vir para esse canal aqui para não misturar os conteúdos de jogos e história, teoria que eu quero trazer. E eu acho que o Poké Hunter se encaixa nesse negócio de história, teoria, mais ou menos assim. Bom, dada essa breve explicação, vamos falar do Zinogre, o Senhor do Trovão, se eu não me engano. Bom, Zinogre foi introduzido em Monster Hunter Portable 3D para o PSP. A Capcom introduziu a criatura inédita que foi a capa do jogo, né? Ela introduziu um Zinogre como a capa. Até o momento, o Zinogre e suas subespécies são os únicos exemplares da sua espécie. Não existe mais nenhum da espécie do Zinogre, que é o Fanged Weaver, algo como Weavers com presas. E os Zinogre, eles são bem interessantes porque as espécies próximas desses monstros não são nem um pouco parecidas com eles, porque os seus parentes são venenosos, como a Hatian e o Rathalos. E, bom, o Zinogre não tem muito a ver, já que ele é quadrúpede, com grandes músculos e com uma estrutura canina. Ele se parece muito com um lobo, o Zinogre é muito parecido com um lobo. E apesar da sua alta semelhança com um lobo, o Zinogre, ele não caça em grupo, para a sorte dos caçadores, né? O Zinogre geralmente gosta mais de ficar sozinho e isolado na sua área de caça. E ele coloca os candidatos, outros monstros candidatos que também estão caçando ou tentando dominar aquela área para eles, para correr. Porque o Zinogre é peso pesado, realmente. Bom, os principais ataques do nosso lobo gigante são os raios e relâmpagos. Além, é claro, das suas poderosas garras. Mas sua eletricidade não é gerada através de espinhos como acontece com o Lagiacros. O Zinogre usa o seu uivo para juntar centenas de Thunderbugs, que é aquele insetinho que a gente captura, ao seu redor. Esses insetos elétricos presentes em vários ambientes do jogo reagem com a pele do lobo e passam parte da sua carga para ele. Agora imagina centenas de Thunderbugs fazendo isso ao mesmo tempo. O resultado é simplesmente devastador e é o que a gente vê acontecendo no jogo, com o Zinogre ficando totalmente carregado e lançando vários ataques elétricos, de energia e etc. Agora vamos falar dos estágios do poder do Zinogre. Existem 2 estágios na reação elétrica entre os Thunderbugs e o Zinogre. Na primeira fase, logo após o seu uivo, o lobo gigante fica com alguns grupos de insetos ao seu redor e fica evidente a estática em sua pele, pois esta começa a soltar fagulhas de eletricidade. O monstro fica com ataques um pouco mais rápido, mas nada muito ameaçador. Já na segunda fase, é aí que começa a verdadeira batalha, pois ao uivar uma segunda vez, ou terceira, no caso, não sei, bom, na terceira vez no caso, o Zinogre causa outra reação com os insetos que geram uma explosão enorme, que a gente vê também, que inclusive a gente leva dano e Thunder Blind se a gente ficar perto quando ele urge, e acaba se carregando inteiro. Quando ele faz isso, os espinhos nas suas costas, tradicionalmente baixos, ficam apontados para cima, incluindo seu par de chifres, que também ficam para cima. Dessa forma melhorada, o monstro fica com ataques elétricos muito mais poderosos e intensos, além de uma agilidade devastadora para o seu tamanho. Mas, com tudo isso, ele também tem uma desvantagem, que ele fica mais vulnerável a ataques elementares, ele perde a sua defesa quando ele ganha mais ataque. Agora vamos falar um pouquinho do tamanho do Zinogre, que eu fiz isso na primeira vez falando do vídeo do Lagiacros. Inclusive eu não fiz isso com Arceus, triste. Os Zinogres mais pequenos, catalogados, mediam a 13 metros de altura, enquanto os mais vastos, os maiores Zinogres já catalogados, têm entre 20 metros de altura. É impressionante ver uma criatura enorme como essa se mover
e saltar tão rapidamente no campo de batalha, diversas vezes. Esses monstros atravessam toda uma área do mapa com um simples salto, ou então começam a pisotear o chão de forma tão rápida que o Hunter nem nota que já tá debaixo do monstro. E isso aconteceu nos vídeos de caçada da gente do Zinogre. Várias vezes o Zinogre acertou a patada em mim quando eu tava caçando ele, em vídeo ou não, e eu nem percebi que eu fui esmagado por ele, porque ele realmente ataca muito rápido. Bom, agora a habitação do Zinogre. Os Zinogres são violentos e territoriais, atacando qualquer coisa que entre no seu campo de visão. Eles preferem climas temperados para estabelecer moradia e costumam ser encontrados em Misty Peaks, Desert Island, Unconcrete Forest, Evelyn Mountain, espero ter falado certo, e Forbidden Grounds. Porém, possuem uma subespécie que não divide a mesma preferência, o Stygian Zinogre, mas vamos deixar para falar do Zinogre infernal, o Stygian, na parte das subespécies. Vamos falar agora da etimologia do Zinogre, da origem do seu nome. O nome do Zinogre não tem muita coisa animadora. É simplesmente uma grafia em inglês do nome original dele em japonês, que é Jyoga. Bom, agora, hora da minha parte favorita da favorita, a parte que eu mais adoro de fazer esses vídeos, que é falar das subespécies do Zinogre. Mas claro, antes da gente falar da subespécie, a gente tem que falar das fraquezas do Zinogre, quase que eu me esqueço de falar disso. Pois bem, a maior fraqueza do Zinogre é contra gelo, que ele leva 40% de dano, 25% de água, 15% de fogo e 10% de dragão. Quando ele tá carregado, né, quando ele tá com carga, ele leva 50% de dano de gelo, 35% de água, 25% de fogo e 11% de dano de dragão. Perto da morte ele manca. E o Zinogre passa a doença do Turner Blight, quase que eu me esqueço de falar da doença que ele transmite. O dano na cabeça que ele leva é de 45%, de impacto é de 50% e com armas de tiro é de 60%. No corpo ele leva 25%, tanto de corte quanto de impacto, de arma ele leva 35%, nas costas ele leva 40% de corte, 36% de impacto e 30% de tiro. E na sua forma carregada ele leva 60% de dano de corte na cabeça, 64% de arma de impacto e 70% de tiro. Ou seja, na caça do Zinogre, se você gosta de usar uma arma de tiro, é muito mais eficaz. No corpo, ele leva, quando ele está totalmente carregado, 36% de arma de corte, 30% de impacto, 40% de tiro. E nas costas ele leva 50% de corte, impacto e 35% de tiro. Bom, esses são a fraqueza do Zinogre e a porcentagem de dano que ele leva em certas partes do corpo. Agora sim a gente pode falar da minha parte favorita do vídeo, que é as subespécies. E antes vamos começar falando de não uma subespécie, não um Zinogre com trauma, mas um Zinogre entre muitas aspas doente, que é o Apex Zinogre. O Apex Zinogre ele foi introduzido em MH4, ele não é exatamente uma subespécie, mas, bom, ele... Como é que eu posso explicar de uma forma mais simples? Ele é um Zinogre que acabou sendo infectado pelo Frenzy Virus do Gore Magala e conseguiu superar o vírus, ficando mais forte. O Frenzy Virus do Gore Magala é um vírus que é de um monstro, do Monster Hunter 4 e 4 Ultimate, e somente nesse jogo tem o estágio Apex, que os monstros ganham esse vírus, né? Eles são infectados por esse vírus, e então eles superam esse vírus ficando mais forte. Não é só o Zinogre que consegue superar o Frenzy Virus e fica mudando a sua coloração um pouco, ele fica mais forte e agressivo quando ele tá no modo Apex. E ele não é o único. O Devil Joe também consegue superar o Frenzy Virus, entre outros monstros. E na batalha contra eles transmitem o Frenzy Virus. Num vídeo do Gore Magala eu vou explicar melhor o Frenzy Virus e como ele funciona mais direito.
Mas para entender, é um vírus que se um monstro supera, ele fica muito mais forte e agressivo. E resistente também, se eu não me engano. Ok, agora vamos falar realmente de uma subespécie de verdade. Vamos falar do Thunderlord Zinogre. É um Zinogre que sobreviveu a uma caçada ou sofreu algum trauma já na sua fase adulta. E o Thunderlord Zinogre, ele aparenta estar sempre carregado e pode descarregar ainda mais. Ele é muito mais agressivo que o Zinogre normal. E ele realmente ataca tudo e qualquer coisa que chegar perto dele. Ele tá sempre estressado e agressivo. As doenças que ele transmite é o Thunderblind e o Stun. E sua fraqueza também, que nem o Zinogre normal, é o gelo. E o Thunderlord Zinogre foi introduzido em Monster Hunter Generations, que saiu pro 3DS. Ah, claro, e o Monster Hunter 4 também saiu pro 3DS. Agora vamos falar de um Zinogre que eu não sabia que existia. Os outros dois variantes do Zinogre que eu falei, eu sabia que existia, mas esse eu realmente não sabia, que é o Halloween Zinogre. Ele é esse Zinogre branco que tá aparecendo aí, ele é meio estranho. O Halloween Zinogre tem principalmente escamas brancas, com manchas cinzas escuras e pretas, com pés e pontas chifres, que também são maiores do que o Zinogre normal. E ele apareceu na primeira vez em Monster Hunter Frontier G9.1, que, se eu não me engano, é uma série de jogos de Monster Hunter que são exclusivamente online. Esses Monster Hunter só são online se eles não forem o Juno do futuro na hora da edição, velho. Eu não sei dizer direito como é que funciona esses jogos de Monster Hunter. Eu vi alguns vídeos e, bom, esse Monster Hunter saiu pro PlayStation 3 e Xbox 360, mas se eu não me engano ele nunca veio pra cá, ele nunca foi lançado aqui no Brasil ou na EUA. Ele só foi lançado lá no Japão, China, esses países assim. Isso foi tudo que eu consegui saber deles. Eu não sei se eles funcionam somente online ou algo do tipo, mas foi isso que eu pesquisei sobre eles. Uma explicação melhor desse Monster Hunter. Ele tá sempre carregado na sua batalha, como o Thunderlord Zinogre, e ele possui uma variedade de ataques maior que o Zinogre comum. Seu comportamento não é diferente de seus parentes, já que ele também é literalmente um lobo solitário, como os outros dois Zinogres que já vimos, o Thunderlord, o Apex e o comum, são solitários e tudo mais. O elemento dele é trovão, a doença dele é Thunderblind e a sua fraqueza também é gelo. Agora vamos falar de outro Zinogre. Agora vamos falar do Imortal Zinogre. Bem, voltamos aqui a MH Explore, de volta a esse jogo de celular, para falar um pouco de mais um monstro que foi introduzido ele. De novo, não temos muita informação sobre o Imortal Zinogre, só o que sabemos é que ele é um Zinogre azul, que não é fraco a gelo, mas seu elemento é o mesmo dos seus parentes, trovão. Até agora sua única diferença é que ele não é fraco a gelo, já que não achei informação do que ele é fraco. Imagino que ele não tem uma fraqueza específica. E além de Thunderblind, ele também transmite a doença Paralise, que é a mesma doença que o Volvidon transmite quando ele vomita. Bom, lembra que a gente estava falando do Zinogre, falando algumas curiosidades sobre a espécie dele e tudo mais, e a gente citou o Stygian Zinogre. Bom, agora a gente vai falar dele. Essa subespécie foi introduzida em MH3 Ultimate, que também é um jogo que saiu pro 3DS. O Zinogre Infernal consegue ser mais aterrorizante que seus parentes esmeraldas. A reação energética que faz em seu corpo é através de insetos que, ao invés de serem elétricos, eles se alimentam de matérias dracônicas, e por isso gera relâmpagos de cor carmesim, ao invés de raios azuis dos Zinogres comuns. O Stygian Zinogre é a única subespécie do Zinogre que costuma viver em locais mais isolados, como Trunda, Frozenhaven e Vulcano. O mais curioso nessa subespécie é o fato de conseguir viver em ambientes tão climaticamente distintos.
mas uma característica em comum entre ambos é essa escassez de alimento dos lugares, o que torna essa subespécie muito mais violenta que a sua espécie base, já que ele está sempre agressivo, tentando proteger o território dele para não perder comida, né? Esse Zinogre, como acho que não é surpresa, possui o elemento dragão e ele é fraco a armas de dano elétrico, e a doença que ele transmite é a Dragon Blind. Os status Dragon Blind, ele irá anular qualquer dano elementar que o Hunter cause. Para curar esses status é preciso consumir uma Newberry, que também cura o Thunder Blind. Agora vamos falar da última subespécie / variante, o FFBE Zinogre. E de volta para mais um dos monstros de MH Explorer que foi introduzido nesse jogo, mas esse daqui a gente pela primeira vez tem até que bastante informação. O FFBE Zinogre luta quase de forma idêntica à versão do Zinogre Stingian do Explorer, e bom, eu nunca vi esse Zinogre lutando, mas bom, ele luta igual. Mas ao realizar ações como rugir, carregar ou fazer chover raios ao redor, enquanto meteoros parados choverão, se você tá perguntando como assim meteoros parados choverão, eu também fiquei curioso e é por isso que eu coloquei esse vídeo de fundo de uma batalha contra ele. Mas como dá pra ver, as lutas do MH Explorer são super rápidas e sem graça. Ao menos quando você tá aparentemente forte no jogo, porque eu não sei dizer quanto forte os Hunters tinham ali, quantos Hunters tinham ali e quão forte eles estavam. Mas bom, deu pra ver uma explosões, então vou supor que na batalha contra ele caiam bolas de fogo ou surjam explosões no chão. O seu elemento é fogo, suas doenças são Fire Blind, Thunder Blind e Paralyze, até agora ele é o Zinogre que transmite mais doenças. Ele é fraco à água, e essas foram todas as informações que eu achei do Zinogre. Esse vídeo, bom, também ficou muito mais rápido, a pesquisa sempre é mais demorada. Eu espero que você tenha gostado. E, bom, espero que eu faça mais e mais vídeos assim para esse canal, porque é realmente muito legal pesquisar e ver as curiosidades e tudo mais, saber um pouco mais das espécies de Monster Hunter, ou para além de trazer vídeos de teorias e de histórias aqui também. Então foi isso, maninho, espero que tenha gostado. Essas foram todas as informações que eu achei do Zinogre e de suas subespécies, e uma ali não é bem uma subespécie, né, mas é um Zinogre diferente, que é o Apex. Então, maninho, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Beijo, abraço.